Espírito Santo ministrou bastante em relação ao milagre do sexto mês, né? Em relação a muita coisa, a crenças, a pensamentos negativos, de derrota, de fracasso, em relação à amizade, a muita coisa. E no final de ontem, irmãos, a gente fechou a nossa semana com chave de ouro, porque ele nos deu essa palavra tremenda: lança a tua rede ao mar. Sabe, o que eu entendo com isso? Talvez o que eu precise, talvez o que você precise é confiar de novo, é crer de novo. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua necessidade. Talvez você já executou sonhos, projetos seus que não deu certo. Talvez você já tentou tantas vezes fazer alguma coisa e tem mais, querida. Eu falo muito sobre o chamado de Deus para a nossa vida aqui na terra, sabe? Mas a palavra de Deus também fala que o Senhor realiza os nossos sonhos pessoais. Talvez no meu caso pode ser o meu chamado, mas no seu caso pode ser um sonho seu, um projeto pessoal seu, que você já tentou várias vezes, que você já apostou nesse sonho várias vezes. Você investiu dinheiro, você investiu tempo, você investiu, sei lá, a tua como é que se diz, as tuas forças, tudo. É algo teu, é algo pessoal teu. Senhor, isso aqui não é um chamado teu na terra para mim, é um sonho meu, que todos nós temos, querido. E aí você já fez isso várias vezes e não funcionou. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde: volta e joga a rede ao mar. Mas como assim? A palavra de Deus em João, no livro de João, no versículo 21, diz o seguinte: Jesus e a pesca maravilhosa. É o título da palavra aqui em João 21, que depois vocês podem ler em casa. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Shalom, pastor Humberto. Deus abençoe. Então, queridos, aqui ele está dizendo que mas os discípulos não pegaram nada. Talvez foi o que aconteceu com você. Talvez você já foi à luta. Talvez você já colocou o currículo. Talvez você já investiu as suas economias, sabe? E você não conseguiu nada. Aqui está dizendo: eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Irmão, o que está bradando dentro de mim é naquela está bradando dentro de mim. Tipo, talvez naquele momento que você investiu, naquele momento não deu certo. Talvez naquela estação da tua vida não deu certo. Talvez daquela forma que você investiu não deu certo. Talvez daquele modo não deu certo. Talvez naquela hora, naquela passou. Para mim, para você, naquela passou. Tá entendendo? Naquela noite não pegaram nada. E talvez isso está entristecendo teu coração. Porque daquela vez que você fez, não deu certo. Daquela vez que você tentou, não deu certo. Daquela vez você perdeu tudo que tinha, porque você investiu tudo, tempo, a saúde, tudo, se desgastou. E aí então, não deu certo. E o que é pior, naquela noite pode já ter se repetido várias vezes naquela noite da tua vida. Pode já ter se repetido várias vezes. Talvez não foi nem uma, nem duas e nem 3 vezes
que você foi e você não conseguiu nada. Talvez isso aconteceu na tua vida. Porque eu quero prontamente dizer para você que na minha aconteceu várias vezes. Por várias vezes eu já fui, por várias vezes já investi, por várias vezes eu já tentei e eu não consegui. Mas eu quero dizer para você que o teu milagre do 6º mês pode ser esse. Talvez você está esperando que o Senhor coloque um outro bebê no teu coração, né? Coloque um outro plano, um outro projeto no teu coração. E ele pode botar no meu, no da Maria, no do Antônio, mas no teu, ele pode estar dizendo assim: eu vou resgatar. Sabe as frustrações que você teve? O desgaste emocional, financeiro, o prejuízo. Sabe aquela semente, irmão, você lembra que no começo da semana passada o Senhor nos trouxe a memória em relação às sementes que nós plantamos lá atrás e essas sementes nunca germinaram? Pois eu creio que o Senhor está dizendo que ela vai germinar agora. Amém, pastor Humberto? Eu creio que o Senhor está dizendo agora que vai fazer frutificar aquilo que nós plantamos lá atrás e que ficou lá e que a gente acha que a semente apodreceu e às vezes nem apodreceu, irmãos. Sabe? Aquelas sementes que nós plantamos e que a gente não teve paciência para regar. A gente tem que começar a entender algumas coisas que, tipo assim, pode ter coisa que nós investimos e realmente naquela noite, naquela estação, naquele mês, naquele ano, pode que realmente não deu certo. Mas pode que a gente tenha investido e não esperou o tempo certo de plantar, aliás, de colher. Tipo, aqui na live tem um pastor que ele tem uma loja de livros, né, pastor? E tem uma empresa de design. Aqui tem o marido da minha irmã, da minha sobrinha, que é empresário. Então, a gente sabe que uma empresa, a gente não abre uma empresa hoje e amanhã ela tá bombando. Não. Nós somos pastores e a gente não abre uma igreja hoje e amanhã ela tá bombando. Não é verdade? Então você precisa parar para analisar um pouco assim. Será que essa semente não floresceu, né? Porque eu não tive paciência para esperar? Querido, tem coisa que a gente começa hoje e a gente tem que pagar um preço por ela. Ela vai demorar. Se foi plantada a semente tem que morrer para depois germinar. E quando germina é pequenininha, vai crescendo, vai crescendo. Talvez você não teve paciência. Talvez você não teve paciência para essa semente germinar. Boa tarde, Andréia, tudo bom? Talvez você não teve paciência para a semente germinar. Talvez você não adubou o adubo correto. Talvez na hora de regar o plantio, você não regou da forma correta. Tudo isso conta. É por isso, irmãos, que nós estamos sendo muito bem capacitados todo dia aqui através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus nós estamos sendo aqui todo dia. Todo dia nós estamos sendo aqui muito bem treinados. Isso aqui é um treinamento. Não que eu esteja dando um treinamento para você, mas o Espírito Santo está nos treinando, irmãos. Nós tivemos uma live, nós tivemos uma semana de live, onde nós estávamos gerando, ouvindo Deus. Aí quando termina, aí Deus disse, lança a rede de novo. Talvez você ficou, a paz, querida, a paz. Talvez você ficou frustrado, talvez você ficou decepcionado, talvez você está com medo de colocar em prática tudo que nós ouvimos e tudo que você aprendeu ao longo dos 7 dias, ao longo do estar consumado, ao longo do 6º mês. E com essa palavra o Senhor nos está nos convidando a lançar por terra todo medo. O Senhor não nos deu o espírito de medo, o Senhor nos deu o espírito de ousadia. Ousadia. Covardia não é para o povo de Deus. Covardia não é para os eleitos. Talvez você não seja covarde. Eu não estou dizendo que você é covarde no literal da palavra. Mas no caso do tipo assim, já tentei tantas vezes, naquela noite, naquele dia, já tentei tantas vezes e não deu certo. Pois é, o Senhor está te convidando para tentar de novo.
O Senhor está te convidando para arregaçar as mangas e ir à luta novamente. O Senhor está te convidando a experimentar a honra dele. Por quê? Porque no decorrer de você ter investido tantas vezes em algo e esse algo não ter funcionado, geralmente, irmãos, tem algumas piadinhas. Geralmente vem aquela história: já começou tantas vezes e não termina. Já abriu tantas vezes e fechou. Tanta gente já disse que isso aí não é o caminho certo. Aí o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: lança a rede, lança a rede, lança a rede, que vai dar certo. Tenha coragem, tenha força, invista, que eu vou restaurar, eu vou restituir as percas, eu vou restituir o prejuízo. E eu vou abençoar e vou multiplicar, assim diz o Senhor, para as nossas vidas. Amém, queridos? Assim diz o Senhor. Pode que naquele dia, naquela época, não tenha dado certo, mas agora vai dar. Mas qual é a garantia, pastora, que eu tenho? Sob a palavra de Deus. Você não vai mais estar agindo de acordo com a tua vontade. Você vai estar agindo agora debaixo de uma direção do Senhor. Você vai estar agindo agora debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Porque aqui diz o seguinte, ó. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E ele disse, e eles responderam que não. O que eu vejo aqui, irmãos? Que o Senhor, ele é intencional. Ele chegou diretamente neles e perguntou: tem algo para comer? Tipo, Jesus sabia que o que eles teriam de dar para comer a Jesus era peixe. E peixe eles não tinham, porque eles haviam passado a noite inteira pescando e não havia pegado nada, né? Só, querido, que aqui vai dizer no versículo 4, vai dizer o quê? Ao amanhecer. Salmos vai dizer o quê? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Mas a alegria vem ao amanhecer. Ao amanhecer, irmão, Jesus está na tua vida. Ao amanhecer, o Senhor vai te perguntar. E quando Ele te fizer a pergunta, entenda perfeitamente que Ele já está querendo te abençoar. Ao amanhecer, irmãos, eu entendo e aprendo aqui que a noite ela não é eterna. É só um período. Você pode estar vivendo tempos obscuros, até por conta de ter tentado a noite toda e não ter dado certo. Você pode estar vivendo tempos obscuros, tipo, eu investi tudo que eu tinha na minha empresa e chegou a pandemia. Eu investi tudo que eu tinha numa construção e não deu tempo de terminar porque a pandemia chegou. Eu investi tudo que eu tinha numa viagem e nem pude fazer a viagem por conta de que a pandemia chegou. Eu investi, eu fiz isso, sei lá, eu fiz alguma coisa e não pude, e agora eu tô com um monte de conta para pagar, com um monte de cheque vencido. A minha noite já faz um tempo que está durando. Pois é, querida, mas ele está dizendo aqui que ao amanhecer Jesus estava na praia. Ao amanhecer Jesus estava exatamente no local onde eles tinham tentado meu Deus, onde eles tinham tentado pescar a noite toda e não tinham conseguido. A paz, Genilza, a paz. Então, queridos, a noite inteira, mas Jesus apareceu exatamente na praia. Foi exatamente onde eles tinham perdido tudo, onde eles estavam tentando pescar, arrumar alguma coisa, que Jesus apareceu. Ei, é na área mais necessária que você precisa hoje que o Senhor vai aparecer. A providência vai chegar exatamente na hora que na área que você tiver mais necessitada. Porque ali Pedro, ele não estava doente.
não tinha ninguém da casa dele doente, ele só ia pescar. Por quê? Porque aqueles peixes era o ganha-pão deles. Eles tinham que pescar os peixes para vender o peixe para alimentar a sua família e outras famílias que trabalhavam com eles, porque Pedro era empresário. Quando Jesus chamou ele, a Bíblia diz que ele foi e deixou Zebedeu, o pai dele, cuidando dos empregados. Então isso significa que ele era empresário. Ei, Jesus está chegando nessa tarde. Ele está chegando, entrando com providência aonde você está precisando. Qual é a porta que você precisa que seja aberta? Qual é a solução que você precisa nessa tarde? Aonde é que você precisa, que você já jogou a sua rede várias vezes e você não conseguiu nada? Aonde foi que você ficou a noite inteira pescando e você não pescou nenhum peixinho assim? Qual é a área da sua vida? O Senhor está chegando nessa área hoje. O Senhor está entrando com providência hoje. O Senhor está chegando com um sim e um amém hoje. O Senhor está chegando com as portas abertas hoje. Com está consumado hoje. O Senhor está falando, bradando hoje. Tá entendendo, querido? No amanhecer, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem no amanhecer. Tá entendendo? Eles ficaram a noite toda, mas ao amanhecer o Senhor chegou. E fez o quê? O que você tem para comer? Que pergunta é essa? Qual é a tua necessidade? Você está precisando do que hoje? Porque Jesus sabia que ele não tinha pão. Jesus sabe que você já lançou a rede várias vezes e não deu certo. Jesus sabe que você já investiu e não deu certo. Jesus sabe das suas frustrações, do seu medo, das suas decepções, das piadas que você ouve porque você investiu pesado e não deu certo, sabe? Jesus sabe da sua área ou das áreas que você necessita. Ele sabe, mas ele chegou tão sabendo do que estava acontecendo e tão sondando o coração de Pedro que ele disse: o que tem para comer? Porque o problema era esse, não tinha peixe, não tinha comida, não tinha salário, não tinha nada. Os barcos estavam vazios, as redes estavam vazias, não tinha nada, não tinha nada. Aí Deus está dizendo o quê? É possível recomeçar. É possível, querida, recomeçar. É possível recomeçar do mesmo ambiente onde foi tudo quebrado e destruído. É possível recomeçar. É possível ser restaurado o relacionamento entre pais e filhos e pais. É possível restaurar relacionamento entre marido e mulher. É possível restaurar relacionamento entre irmãos, entre famílias, entre colegas de trabalho, entre funcionário e patrão, entre vizinhos. É possível, é possível, é possível. É possível você recomeçar com a mesma empresa, com o mesmo nome que faliu, que fechou. É possível você abrir uma porta, colocar a mesma placa e aquela empresa florescer como nunca. É possível. Continuando aqui do versículo 6, ele diz, o versículo 5 diz o seguinte: ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. O versículo 6 diz o quê? E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Ou seja, Jesus chegou já perguntando: qual é a área que você está precisando? Ele foi sincero, porque ele poderia ter dito: não tem isso aqui, mas eu vou providenciar já aqui um peixe, vou buscar um peixe já. Não, amada, não maqueia a tua situação, não. Não maqueia, não. Não finja que tá tudo bem se não tá. Conta para Jeová, tá? Conta para Jeová. Às vezes você não maqueia pro vizinho, você não maqueia teu amigo, às vezes você conta os teus fracassos para todo mundo, mas não conta para Jesus. Não maqueia para Jesus, não. Tira a máscara na presença do Senhor e conta para o Senhor onde é que está doendo.
Conta para o Senhor onde é que está faltando o peixe, onde é que está faltando o mantimento, onde é que você, qual é a área da tua vida que você está fraco, que você não tem força e nem vigor para ficar de pé e lutar novamente. Você está cansado. Talvez hoje o teu peixe, não é uma empresa, é ânimo, é força, é vigor, é fé para crer que pode dar certo, é ânimo para lutar de novo. Talvez hoje o que você não tem é isso, é força, é ânimo. Você não tem ânimo para lutar, você não tem força para lutar. Mas ele está dizendo aqui, lança do lado direito. Ei, Deus está te dizendo hoje, ouça a voz dele e obedeça. Para os discípulos, Jesus disse, lado direito. Para você, quantas vezes o Senhor já te deu uma direção e você não obedeceu? Quantas vezes o Senhor disse, vai por esse caminho, e você fez igual Jonas, foi pelo outro caminho? Quantas e quantas vezes a tua liderança, teu pai, teu marido, teu pastor, o teu melhor amigo, alguém chegou para você e falou assim, olha, vai por esse lado aqui, obedece, e você foi por outro lado, desobedeceu, fez como quis, do jeito que quis, e o barco afundou, secou a pescaria e não tem mais nada. Quantas e quantas vezes o Senhor nos brada no nosso coração e a gente não aceita? Porque às vezes, meu querido, antes de Deus, aqui nós lemos aqui que antes do Senhor dizer assim, lança do lado direito, primeiro ele perguntou, o que é que vocês têm para comer? Ou seja, primeiro ele perguntou, qual é a tua necessidade? O que é que você está precisando? O que está faltando? Primeiro ele perguntou qual era o problema. Qual é a adversidade, qual é o vento contrário, qual é a situação, qual é o desânimo, qual é a tristeza, qual é a área que você não tem força para lutar. Primeiro ele fez a pergunta. E eles foram sinceros. O que vocês têm para comer? Nada. Nós não temos nada. Eles foram sinceros. Aí Deus disse, pois agora está aqui. Eu vou te dar a direção. Lança do lado direito. Quantas vezes, irmãos, a gente não vai orar? O Senhor fala com a gente, primeiro é uma repreensão, primeiro é um puxão de orelha, e aí a gente nem ora mais. Você vai conversar com o seu pastor, às vezes com a sua mãe, com o seu marido, estou pensando em fazer assim, tal e tal. A pessoa chega, lhe confronta primeiro, lhe corrige primeiro, pergunta qual é a sua necessidade primeiro, e você zanga, se chateia e sai. Não ouve o que Deus tem para dizer, não ouve o conselho que a pessoa tem para lhe dar, e aí você não consegue. Não é verdade? Mas Deus está dizendo nessa tarde, lança a rede. Talvez o lançar a rede que você precisa é lançar a rede da obediência. Lança a rede do quebrantamento de coração. Lança a rede do perdão. Talvez a necessidade deles era essa, não tinha peixe. Talvez o que você precisa, talvez Jesus está dizendo assim, você está chateado com quem? Aí o que Jesus quer dizer? Você está chateado com quem? Que quer dizer o quê? Perdoa, ama, né? Porque o Senhor vai estar te perguntando e vai te confrontar com a pergunta que vai trazer a resposta e o direcionamento para a tua vitória. Então seja sincero como os discípulos foram. O que tem aqui para comer? Não tem nada. Seja sincero, às vezes você está aqui, ô Senhor, fala comigo. Aí você abre a Bíblia e Deus te faz a pergunta, né? Te confronta. Aí tu bota para lá, não, Deus não está falando comigo hoje não. Tá. Ele está te fazendo a pergunta, está doendo aonde? Porque quando você vai se consultar com o médico, antes dele passar o remédio e os exames necessários, primeiro ele pergunta o que você está sentindo, aonde ele está doendo. Aí vai ter que investigar aquilo ali, não é verdade? Então, ele disse. Aí ele falou o quê? Lança, ele recebeu um direcionamento. Ele recebeu um direcionamento nada mais, nada menos do que da paz de Jesus Cristo. Quantas vezes, irmão, Deus não fala com a gente não obedece? Olha aqui. Eles a lançaram e ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes.
Ou seja, depois do direcionamento, depois de ser confrontado, depois de falar qual era a sua necessidade, mesmo que esse falar tenha sido em resposta a uma pergunta que às vezes você nem percebe que aquela pergunta é intencional e a tua resposta é o que a pessoa precisa ouvir para te ajudar. E ele disse aqui: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Eita, chega a doer, chega a doer. Chega a doer, irmãos. Só tinha 90 metros, não é quilômetro, 90 metros. Irmão, chega a doer. Chega a doer. Olha, a nossa bênção está bem ali. 90 metros entre os pescadores e o lado direito, onde tinha que se pescar. Estava bem pertinho. Irmão, 90 metros. Só 90 metros, irmãos. Quantas e quantas vezes, querido, a nossa bênção está bem pertinho. A nossa resposta... Sim, pode sim, Genilza. Pode falar comigo sim no direct, tá? Qualquer um de vocês, irmão, você sentindo vontade de falar comigo, pode falar comigo no direct. É um prazer conversar, é um prazer estar em comunhão com vocês, amém? Fique sossegado, pode conversar. Quantas vezes, querido, a nossa bênção está bem pertinho e porque a gente pescou naquela noite e não conseguiu nada, a gente desiste, querido. Quantas e quantas vezes por a gente não reconhecer que quem está falando conosco é Jesus, a gente perde a bênção. Quantas vezes porque a gente está cansado, desprovido de tudo, a gente perde a bênção. Por quê? Porque aqui está dizendo que o discípulo que Jesus amava, ou seja, João, disse para Pedro: é Jesus. Isso significa que eles não tinham reconhecido Jesus. Eles estavam conversando com Jesus, recebendo uma direção de Jesus, mas eles não estavam reconhecendo que era ele. Quantas e quantas vezes, irmão, a gente perde a bênção porque a informação, a direção, sabe? Aquilo que o Senhor precisa para nós vem através de alguém que para a gente não tem valor nenhum. Vem através de alguém que para a gente é uma pessoa insignificante. Vem a parte de alguém que você não dá nada por ele, você não ama ele, você não respeita, você não gosta. Aí Deus diz: pois é, eu vou usar essa pessoa que você não gosta para te direcionar, para te abençoar, para te dar uma direção. E muitas vezes essa pessoa está sendo usada por Deus nas nossas vidas e a gente não quer ouvir, porque a gente não dá nada por ela, não crê nela, não crê no que está sobre ela. Eu acho que eu já falei para vocês aqui, né, em relação ao menino de 10 anos que tem aqui. Às vezes eu tô lá no terraço, ele chega para mim e fala uma coisa. No outro dia, aquilo que ele me diz acontece. Se eu fosse outro, eu dizia: mas é só um menino, eu vou lá crer no que ele está dizendo. Agora mesmo, hoje foi a última vez que aconteceu. A semana passada, vocês sabem que foi a nossa semana do jejum, né? Então eu fiquei os 7 dias de jejum. E durante esse jejum, Deus falou comigo algo no meu coração. Que algo estava sendo tramado, sabe? Ou tentando ser forjado alguma coisa em relação a algo que nos pertence. E eu orei em cima daquilo ali. Deus falou comigo. Pois quando foi hoje, ele chegou para mim e disse: fulano chegou para mim e contou isso e isso. Ele tem 10 anos. Na hora que ele me disse, o Espírito Santo: se lembra que eu mandei você orar? Então, amado, não subestime quem Deus quer usar. Não subestime se Deus quiser te usar. Talvez você, porque tudo tem os prós e os contras. Talvez você é uma pessoa que não recebe a bênção de outro porque vem de uma pessoa que tu não dá nada por ele. Aquela velha história de não recebe a bênção por causa da embalagem.
Ou então você é a pessoa de que não quer entregar um recado, dar uma orientação para alguém, porque você acha você incapaz. Talvez o teu lançar de rede hoje é isso. Olhe para você e se dê mais valor. Olhe para você e se respeite mais. Olhe para você e se ame mais. Olhe para você e creia que você pode sim. Você pode sim, querido. Da mesma forma que você tem que olhar para as pessoas e valorizar elas, porque elas podem estar usadas por Deus por você, é claro que você não vai ouvir toda profetada e nem tomar para si toda mentira. Mas se chegou um recado por lado de Deus, você diz obrigada. Aí você vai orar: Senhor, recebi essa palavra, a pescaria é do lado direito mesmo, porque tu falou que é do lado direito, tá tudo ok? Mas se Deus mandar você falar com alguém, fale. Não se menospreze, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes só está a 90 metros de distância. Talvez aquela noite que não deu certo para você pescar, foi porque a bênção estava a 90 metros e você já estava cansado de nadar, não quis mais. Talvez a tua bênção estava a 90 metros e você perdeu a bênção porque não quis ficar orando, jejuando, regando com lágrimas, se deixando ser mudada, se deixando ser transformada. Porque, amado, muitas vezes o Senhor não deixa que a gente veja que falta os 90 metros, porque quando a gente pegar aquela bênção, a gente se perde. Aí Deus diz: bom, se é para se perder, eu vou deixar aqui quietinha num canto, até mudar, até se converter de verdade. Aí eu vou e digo: é daqui a 90 metros, ou seja, tá bem aí a tua bênção. Tá bem aí a tua vitória, é só 90 metros, então não desiste, nada. Coloca a cabeça fora d'água, respira um pouco fundo, pega um pouco de fôlego, coloca a tua mente no Senhor, se fortalece, Isaías 40, 20. Em alguns eles vai dizer que o Senhor renova as forças do cansado. Em outras versões da Bíblia ele vai dizer que o Senhor multiplica a força do cansado, a força, o vigor e o ânimo. Então, ao invés de você desistir, pede para Deus: Senhor, derrama mais força, eu preciso de mais força, só falta 90 metros. Não desista, a tua bênção está bem aí. Talvez você já tentou várias vezes e não finalizou por conta da tua perseverança. Você não ouviu a direção correta, não obedeceu, não prosperou naquilo ali. Aí só falta o quê? 90 metros. E sabe por quê, querido, que eu digo isso? Porque voltando bem aqui para o capítulo 7... diz o seguinte: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e se lançou ao mar. Ou seja, o porquê que Pedro foi se vestir? Rapaz, olha, esse aí que tá dizendo pra gente lançar a rede do lado direito, rapaz, acorda, é Jesus. Olha a direção. Aí que está dizendo que Pedro correu e se recompôs. Pedro correu e se vestiu. Não que Pedro estava nu, mas poderia estar de bermudinha ou com aquelas batinhas que naquela época os homens vestiam aquelas batas, tipo um vestido, né? Comprido. Talvez ele estava desprovido, despreparado. Aí ele correu quando disse: é Jesus, deixa eu me comportar. Deixa eu me recompor, deixa eu me reconciliar com o Senhor, deixa eu obedecer, deixa eu procurar viver uma vida reta diante dele. Aqui está dizendo, talvez você está assim, desprovido, nu, desamparado, desapegado, sozinho, à toa no meio do mundo. Não, volta para a palavra, volta para o devocional, volta para o jejum, volta para Jesus, volta para Jesus. Se recomponha, coloque a sua capa, coloque Jesus na sua vida, que a nossa proteção é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se recomponha, porque aqui está dizendo que na mesma hora ele se vestiu a capa e se lançou ao mar. Ou seja, ele não perdeu tempo, é uma direção dada por Jesus. Jesus está aqui, tá? Jesus chegou no meu amanhecer, chegou. Jesus me deu uma direção, disse: deixa eu me ajeitar com o papai, deixa eu tirar minha nudez,
Deixa eu tirar minha vida de qualquer jeito. Deixa eu parar de fazer o que eu estou fazendo. Deixa eu mudar o meu caráter e a minha personalidade. Deixa eu dar um novo rumo. E pá, mergulhou no mar. Tá aqui, mergulhou ao mar. Pois havia tirado e lançou-se ao mar. Eu entendo aqui, amado, vestiu a capa, pois havia tirado. Quantas pessoas não se desviaram da presença de Deus? Quantas pessoas nessa pandemia não abandonaram Jesus? Porque, irmão, não é abandonar a igreja, que a igreja somos nós. O templo, o prédio é para congregar, é para termos comunhão uns com os outros. Mas na realidade, quando a gente se desvia, fulano saiu da igreja. Não, ele abandonou Jesus. É diferente. Porque fulano saiu da igreja, então se ele saiu da igreja, é porque ele converteu a igreja, não foi a Jesus. Então, amado, aqui quando ele diz assim, ele tinha tirado a capa, tipo assim, já deu tudo errado mesmo. Já passei a noite todinha tentando. Tem 10 anos que eu tento ser crente, eu não consigo largar o cigarro. Tem 10 anos que eu tento ser crente, eu não consigo largar a masturbação. Tem 10 anos que eu sou crente, eu não consigo deixar de ser mau caráter, mentiroso, invejoso. Eu não consigo deixar de ver a pornografia. Eu não consigo parar de desejar as coisas do mundo. Então, eu tirei a capa. Nessa tarde o Senhor está te chamando, bota a capa de novo, volta para Jesus, tá? Volta para Jesus, não usa a pandemia como desculpa, porque você tem Bíblia em casa, até no celular. Eu quero aconselhar você, se você ainda não baixou o aplicativo da Bíblia, baixe o aplicativo da Bíblia Moby Dick. Na Bíblia Moby Dick vai ter os inários, vai ter a harpa cristã, vai ter a Bíblia. Todo dia você vai receber uma palavra acompanhada de uma reflexão. Todo dia você recebe aquela palavra e aquele direcionamento. Todo dia Jesus vai falar contigo, ainda que você não queira, porque vai sair no teu celular. Ainda que você não tenha nenhuma Bíblia em casa, baixa o aplicativo que você vai ouvir a voz de Deus. Todos os dias você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Todo dia. Então, querido, talvez você tirou sua capa, tirou a proteção, tirou a segurança do Espírito Santo na tua vida. Volta para Jesus, se joga no mar, tá? Aí ele diz aqui, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Aguenta aí, tá? Se recompõe, se reconcilia, volta para Jesus, volta a praticar a palavra, que a tua bênção está bem pertinho de você, bem pertinho. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Primeiro ele chega e pergunta, tem alguma coisa para comer? Aí ele diz, não, não tem nada. Pois é, lança a rede do lado direito. Aí todo mundo se recompõe, corre para o mar para pegar. E todo mundo volta com uma rede cheia de peixe, transbordando. Até porque a benção estava pertinho, né? Era só 90 metros. Aí quando eles voltam para a beira-mar de novo, para a praia, Jesus está lá sentado com o peixe e o pão. E ainda diz assim, traga aí os peixes que vocês pescaram. O que eu entendo com isso, irmãos? Que ele quer dizer assim, ei, eu não preciso de vocês para suprir as minhas necessidades, mas eu estou aqui totalmente disponível para servir vocês, para atender a necessidade de vocês. Porque, irmãos, por que ele foi perguntar se os outros tinham peixe, se ele poderia fazer com que colocasse ali, traz do céu aí, menino, o peixe e o fogo bem aqui. Olha, não se preocupa não, senta aqui e come, porque eu só vou dar uma ordem, os barcos de vocês vão começar a transbordar de peixe, né? Mas ele disse não, lança a rede ali pro lado direito,
Lança a rede. Vai lá. Traz a bênção transbordando, a multiplicação transbordando, que aqui está dizendo que estava cheia, que foi obrigado os outros a ir buscar, porque era peixe demais, era uma multiplicação, era tudo. Aí quando chega ele está lá, com a comidinha dele, tipo, olha, presta atenção, eu sou Deus e sou o teu Deus. Presta atenção, eu sou Deus e sou o teu Deus. Eu posso suprir a tua necessidade. Eu não dependo de você para me ter o meu peixinho para me comer. Sabe, irmãos, eu aprendo aqui também que quantas e quantas vezes nós não temos a nossa vida financeira bloqueada, as nossas portas fechadas, a nossa noite inteira vazia sem a gente pescar nada, porque a gente dá um dízimo, dá uma oferta dentro da igreja, abençoa a vida do irmão e acha que está fazendo muita coisa. E acha que porque a gente dá um dízimo, Deus é obrigado a fazer as coisas para a gente. Aqui eu aprendo isso. Essa palavra pode ter todo o discernimento que tiver. O que o Senhor está me dando agora é esse. Porque além dele ter provido uma pesca maravilhosa, transbordante, recalcada, sem medida, uma multiplicação tremenda na vida de todos os pescadores, ele ainda proveu o seu próprio alimento. Ele ainda proveu o seu próprio alimento. Quando eles voltaram dos 90 metros, ele estava lá com a brasinha dele, o peixezinho e o pãozinho dele. Ou seja, ele não precisa de mim, de você. Quando nós damos o dízimo e a oferta para a mantimento da casa do Senhor, irmãos, isso é mais do que a nossa obrigação. Porque as nossas bênçãos vêm dele. Tá entendendo? As nossas bênçãos vêm do Senhor, não é nós que abençoamos a Deus, é Deus que nos abençoa. Não é ele que precisa de nós, é nós que precisa dele. Tá entendendo? É nós que precisamos da cura. É nós que precisamos da libertação. É nós que precisamos do emprego. É nós que precisamos da multiplicação. É nós que precisamos, irmãos. E eu aprendo que o Senhor deixa isso bem claro. Bem claro ele deixa aqui. Tu vai pegar, eu vou te ensinar a pegar o que é teu, mas eu também vou te mostrar que é vocês que dependem de mim, não é eu de vocês. Eu vou te mostrar que meu pão está aqui. Agora vocês trazem os peixes de vocês e vêm assar aqui. Irmão, isso é muito forte, irmãos. Sabe? Quantas vezes você pega o seu dinheiro, compra uma cesta básica, dá para um irmão e depois você quer pisar o irmão. Dá uma cesta básica para o irmão e depois chama o irmão para fazer uma faxina na sua casa. Dá uma cesta básica para uma pessoa, depois vai dizer, tá comendo porque eu dei. Faz algo por alguém, depois vai joga na cara do alguém, ou sai contando para todo mundo que alguém só arrumou aquilo ali porque nós demos, porque eu dei, porque você deu. Olha, fulano aqui, eu ajudei fulano, agora eu vou jogar meus filhos lá dentro da casa dela. Ela tem que olhar, porque eu ajudei ela quando ela precisou, agora... Não, irmão, não. Porque a Bíblia diz que o que a minha mão direita fizer, a esquerda não saiba. A partir do momento que eu faço alguma coisa por alguém e eu tomo a posição de que ele é obrigado a fazer alguma coisa por mim, tchau pra mim. A Bíblia diz que eu já tenho a minha própria recompensa. E muitas vezes nós temos as nossas vidas bloqueadas. Muitas vezes a gente lança a rede e não colhe nada. Muitas vezes a gente fica cego a ponto de não ver que a bênção e a vitória está bem pertinho, só tem 90 metros de distância, irmão, por causa do mamon que cega a gente. Por causa da soberba. Por causa do orgulho de achar que as pessoas têm que fazer as coisas pela gente. A gente não tem humildade de reconhecer as coisas, nem de reconhecer os nossos erros e nem tão pouco de reconhecer aquilo que a gente faz, que as pessoas fizeram pela gente. E eu aprendo isso nessa tarde, queridas. Eu aprendo isso nessa tarde, irmãos. Que o Senhor, Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte dos nossos recursos ilimitados, é Ele. Ele é a nossa fonte. Ele é o provedor.
É Ele que provê, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. É Ele que nos leva a pastos verdejantes e às águas tranquilas. É Ele que prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. É Ele que unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar, irmãos. É Ele que na sua infinita bondade e misericórdia permite que todo dia das nossas vidas a gente esteja na casa dele, irmãos. É Ele que provê a cura. É Ele que provê o sobrenatural. É Ele que provê o livramento. É Ele que faz tudo na nossa vida, irmãos. Ele é tão bom que Eclesiastes vai dizer que sobre o justo e o injusto, ou seja, tu conhecendo a Deus da maneira correta ou não, Ele vai te abençoar de qualquer forma. Porque a Bíblia diz, o sol nasce para o justo e para o injusto. Se trabalhar, se fizer, vai dar tudo certo. É Ele, amado, que provê tudo, tudo vem dele, é dele. Vem dele, é para ele, volta para ele, tudo é dele. Eu aprendo bem claro com isso. Eu vou te ensinar o caminho da tua bênção, mas eu também vou deixar bem claro para ti que eu sou a fonte. Eu sou o provedor. É eu que sou a fonte. Entendeu, querido? É eu. Amém? Vamos orar? Selar essa palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, quero te apresentar, Senhor, a vida de cada um que está aqui nessa live. Te apresentar a vida de cada um, Senhor, que vai ouvir essa palavra, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Que tu venha dar graça aos corações, que tu venha ministrar na mente, no espírito de cada um, Pai. Que essa palavra venha germinar, venha florescer, frutificar e multiplicar, Pai, no coração, no espírito de cada um que está ouvindo, de cada um que vai ouvir. Para que em nome de Jesus seja dado um novo rumo, seja contada uma nova história, Pai, na vida de cada um, de cada família, de cada pessoa. Que cada um receba a tua direção, receba força, ânimo, para lutar novamente, para lançar as redes novamente, para se jogar ao mar novamente, para crer que vai lançar as redes, que a bênção está apenas a 90 metros. Em nome de Jesus, fortalece os braços para que ele possa se jogar ao mar e nadar e conquistar. Renova as forças, renova o ânimo, renova a coragem, renova a fé para crer que é possível. É possível recomeçar de onde se destruiu tantas vezes. É possível recomeçar. É possível recomeçar. De onde nunca se tirou nada. É possível se tirar grandes maravilhas. Se fazer grandes coisas de onde nunca se fez. De onde nunca se tirou. De onde nunca se viu nada. É possível. É possível uma transformação, é possível uma mudança, é possível uma abundância, uma bonança naquilo que nunca floresceu, que nunca frutificou. É possível, Pai. Ensina esse povo, meu Pai, a lançar suas redes novamente, a crer novamente, a se fortalecer novamente e a lançar novamente as redes. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Lance a rede novamente, amados. Lance a rede novamente. Lance sua rede. Não tenha medo. Lance sua rede. Ô irmão, já deu errado tantas vezes. Lança a rede de novo. Ô irmão, já tentei tantas vezes. Tenta de novo. Eu já fui atrás tantas vezes. Vai de novo. Lança a rede. Lança a rede. Conversa com o Pai. Essa é a direção do Senhor para esse novo tempo. Irmão, nós estamos recebendo tanta coisa que nós precisamos praticar. E quando chegar no final do ano, a gente olhar para trás e dizer, nossa, eu mudei a minha história. Nossa, é 2021. É o primeiro ano de uma nova década. Olha o tanto que eu já fiz. Eu vou nadar mais. Eu vou lançar mais as redes. E assim você vai crescendo, multiplicando. Na bonança, se abençoando e abençoando quem está ao teu redor. Amém? Deus te abençoe grandemente. Envie essa live para outras pessoas, tá? E quem quiser falar comigo, pode falar comigo no direct, sim, que eu vou responder. Amém? Deus te abençoe, tenha uma excelente segunda-feira, durma bem, tenha uma ótima terça-feira e amanhã eu estou aqui às 3 da tarde para nós continuarmos lançar as nossas redes. Amém? Deus te abençoe, shalom e até amanhã.